Bom, a primeira pergunta que alguém me escreveu: pastor, bom dia. Essa semana recebi um vídeo em que um pastor conhecido dizia que Deus não abençoa os crentes só porque são seus filhos, pois esse mundo é regido por justiça e ética. Em outras palavras, tudo que recebemos é por merecimento. Isso está correto? Pois se assim for, estou perdido, pois não consigo merecer coisa alguma. Essa é uma pergunta que precisa você meditar antes de responder, ok? Porque às vezes eu não sei quem é esse pastor famoso, mas se você quiser me mandar o vídeo para eu assistir, desde que seja rapidinho, não pode ser o vídeo de 1 hora, senão eu não garanto, mas manda para mim, que eu gosto de saber das fofocas evangélicas. Então, esse pastor disse isso. Então vamos analisar o que o irmão está dizendo. Eu não sei se o pastor realmente disse dessa maneira, então eu não vou fazer afirmações sobre o pastor. Mas o irmão que assistiu o vídeo disse que Deus não abençoa os seus filhos só porque são filhos. Então, Deus abençoa um filho só porque ele é filho? Sim e não. Tem certos tipos de bênçãos que é só porque é filho, não é verdade? Então, hoje vai ter almoço na sua casa, sim ou não? Os seus filhos vão ter... Não vai ter almoço? Ouvi não de alguém. Então, os seus filhos vão almoçar só se eles merecerem, sim ou não? Não. Então, o suprimento de Deus, há muita coisa que Deus faz para os seus filhos só porque são filhos. Mas há um nível de bênção que é reservada só para filhos, mas filhos que sabem que são filhos. Entendeu a diferença? Então, lembra do filho pródigo? Lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia fala que ele estava lá no chiqueiro, comendo, ou pelo menos desejando a comida dos porcos, e ele caiu em si. E o que ele falou para si mesmo? Ele disse: irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: trata-me como um dos seus, quem se lembra? Servos. Trata-me como um dos seus servos. Mas ele era filho ou ele era servo? Filho. Mas quando filhos querem ser tratados como servos, aí o pai não pode abençoá-lo. Por que o pai não pode abençoar? Para usar uma expressão moderna, não é? Porque o pai não pode reforçar esse comportamento errado. Entende? Se o pai abençoa um filho que quer ser tratado como servo, e aí esse menino vai concluir o quê? Que ele tem que viver daquele jeito, que é assim que o pai vai abençoá-lo. Então, por amor ao filho, porque o pai ama muito o filho, o pai não pode abençoá-lo enquanto ele está tentando merecer, comprar, fazer por onde. Enquanto ele está tentando fazer assim, o pai vai resisti-lo, por amor a ele mesmo, por amor ao filho, para o filho não ficar pensando que o pai só o abençoa quando ele age como servo. Mas aí, quando esse filho vem para casa, não é? A Bíblia fala que na hora que ele começou a falar, o pai não ouviu o resto. O pai falou: troca a roupa dele, põe um sapato no pé, coloca um anel no dedo, mata o novilho cevado, vamos festejar. O pai quer tratar filho como filho. Entende? Mas muitos filhos ainda querem ser tratados como servos. Esse é um problema. Eu não sei se esse pastor aqui entende o que eu estou dizendo, mas eu sei que você que está aqui entende o que eu estou dizendo. Não queira mais ser tratado como servo. Você é filho, é herdeiro. Amém? Não tem que viver mais amedrontado. Servos não têm segurança. Empregados não têm segurança. Na verdade, a palavra usada lá na parábola não é servo, é empregado. E lá em Romanos 8, verso 15,
Diz assim, projeta por gentileza, Romanos 8,15. Romanos capítulo 8, verso 15. Isso, 8,15, obrigado. Olha o que diz o texto. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Diga, eu não recebi espírito de escravidão. Presta atenção, servidão, espírito de empregado, para viver outra vez. Por que outra vez? O que significa essa expressão outra vez? É que no passado você vivia assim, mas hoje não tem que viver mais. Está entendendo? No passado você, Paulo aqui está se referindo à lei, está se referindo aos judeus que viviam na lei. Na lei, eles não eram filhos, eles eram servos. Na dispensação da antiga aliança, eles eram servos. Mas agora, na nova aliança, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Você é filho. Então você não tem que viver outra vez. De que maneira, meus irmãos? Atemorizado. Aterrorizado. Por que empregados vivem atemorizados? Porque se eles não corresponderem ao padrão, podem ser demitidos, podem ser mandados embora, expulsos. Não há garantias para ele. Tudo depende da performance, tudo depende do quanto ele conseguir agradar o seu patrão. Filhos não. Filhos sabem que estão em casa só porque são filhos. Filhos sabem que são herdeiros porque são filhos. Então, há vantagem em ser filho, sim ou não? Então vamos continuar lendo a pergunta do irmão. Então esse pastor famoso diz que Deus não abençoa os crentes só porque são filhos, pois esse mundo é regido por justiça e ética. É verdade, o mundo é regido por justiça e ética. Qual é a justiça do mundo? É a justiça da lei. Entende isso? A justiça do mundo é a justiça da lei. Mas qual é a justiça dos filhos de Deus, da igreja? Qual é a nossa justiça, meus irmãos? Cristo. Cristo é a nossa justiça. Então é muito diferente. E não há contradição, ok? Porque Cristo cumpriu completamente as condições. Aí você vai dizer então que... E aí eu vou falar uma coisa para você que talvez seja isso que confunde a cabeça desse pastor. É que às vezes tem gente que não é filho, que recebe mais do que o filho. Está assustado com isso? Tem gente que ainda não é filho, tem gente que está lá fora, ainda é pecador, mas ele está recebendo bênçãos, enquanto filhos não estão recebendo. Por que acontece isso? Porque os ouvidos do Senhor, de fato, não estão abertos apenas para nós, mas para todo aquele que invocar, todo aquele que clamar, ok? Mas ele tem que clamar numa base correta. Vamos tentar lembrar. Não vou te contar eu mesmo vou inventar uma história para facilitar para você. Você tem duas pessoas. Do lado de cá você tem uma prostituta. Eu falo da prostituta porque na cabeça das pessoas é o pecado mais, vamos dizer, visível, né? Mais feio talvez. E na Bíblia sempre é considerado como algo grave. Prostituição, né? Tem uma prostituta aqui. Do lado de cá tem um irmão que ele é um líder na igreja. Ele é um superintendente da escola. É um líder. Acontece que esses dois estão com um problema. Os dois estão doentes, com câncer. Essa prostituta está com câncer. E esse superintendente aqui, membro da igreja, dizimista, também está com câncer. Os dois vêm buscar a bênção. Os dois vêm para buscar a bênção. Só que, como é que o superintendente ora? Olha para cá. Ele fala o quê? Senhor, graças te dou que não sou como essa prostituta. Casei virgem. Nunca vivi na gandaia. Não bebo, não uso droga. Sou dizimista.
Todo domingo estou no culto. Te dou graças, porque não sou dessa maneira, e sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. É assim que ele ora. A prostituta ainda não se converteu. Ela não conhece Jesus como você conhece. Ela chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sou a última. Eu sei que sou o principal das pecadoras. Eu sei que eu não mereço receber nada. Mas eu vim aqui te pedir, por tua graça, por tua imensa misericórdia, cura-me. Qual dos dois você acha que vai receber a bênção? Quem? Falando isso, você não ofende o irmão aqui do lado? Falando isso, você não fica pensando que Deus prefere ouvir prostitutas a ouvir o filho? Será que Deus prefere? Não, não é essa a questão. Está entendendo o que eu estou dizendo? É que existe uma base correta para você orar. E a base chama-se graça de Deus. Se a prostituta chega na base correta, ela não só vai receber a cura, como ela vai ser salva, vai nascer de novo, e o seu passado, por mais sujo que seja, vai ser apagado diante de Deus. Não haverá memória. Mas esse outro, que chega diante de Deus, com a listinha, do quanto ele é bom, do quanto ele é melhor do que aquele outro, do quanto ele merecia receber essa bênção, ele vai embora semana após semana, sem receber, porque se julga melhor. Mas é filho, mas é um filho que está se relacionando como se fosse servo. Mas esse que não é filho, quando chega confiado na graça, recebe. Essa é a loucura do Evangelho. É por isso que tem gente que fica revoltado com você e comigo. É por isso que o inferno se levanta, porque essa mensagem enlouquece qualquer um, não é? Pode ser que tenha agora um irmão mascarado aqui diante de mim, pensando consigo mesmo: então de que adianta ser líder? De que adianta casar virgem? De que adianta, não é, viver uma vida correta, íntegra, se na hora de ouvir, Deus não leva em conta nada disso? Então, vou viver no pecado também. Presta atenção, não faça isso. Quando você escolhe viver no pecado, se você for filho, vai dar problema. Como diz o jovem, vai dar ruim o negócio. Você vai acabar, aonde você vai acabar se você fizer isso? Lembra da parábola? Onde é que foi parar o menino? No chiqueiro. Foi parar no chiqueiro. Então não inventa de fazer isso não. Entende? Procura compreender os caminhos do seu pai. Apenas isso. Ele vai fazer obra poderosa na sua vida. Amém? Depois que o Senhor falou comigo que é para eu pregar isso o resto da minha vida, é o que eu tenho feito todo domingo. Cada domingo eu uso uma ilustração distinta, mas a mensagem é sempre a mesma. É tudo pela graça, pelo favor imerecido. É tudo por causa da justiça de Cristo. É que muitas vezes nós somos levados pelo sentimentalismo. Entende? Deus, é claro que Deus não quer que ninguém sofra. Mas não é o seu sofrimento que move o céu. Se sofrimento movesse o céu, cada hospital desse planeta era um lugar de avivamento. No entanto, tem milhões e milhões sofrendo e parece que o céu não faz nada. Não é isso que o ateu acusa? Tem milhões sofrendo nessa pandemia e parece que o céu não faz nada. Por quê? Deus não é movido pela nossa dor simplesmente. Entendeu? Deus, como disse o pastor aqui, é um Deus de justiça. Por isso, somente aquele que chega confiado na justiça de Cristo pode receber. Porque como diz o irmãozinho que fez a pergunta, se depender dele merecer, ele está perdido. E está mesmo. Então esse irmão que ouviu a pergunta, que fez a pergunta, ele entendeu o Evangelho. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor continue te usando. Ok?
as coisas às vezes podem ser muito estranhas. E a graça, aos olhos do mundo, é revoltante. Eu sei que você fica pensando assim, se eu contar para aquela pessoa a respeito da graça de Deus, ela vai ficar alegre. Nem todos. Está me ouvindo? Nem todos. Por causa da graça, muitos crentes foram martirizados, foram presos, cerrados ao meio, segregados, degredados, exilados, por causa da graça, porque às vezes revolta, às vezes deixa você até angustiado. Por isso é preciso ter revelação de Deus. Quando os seus olhos se abrem, aí a graça se torna irresistível. Ninguém é capaz de resistir ao amor de Deus quando os olhos são abertos. Mas os olhos de todos não são abertos. Que o Espírito Santo abra nesses dias. Quantos dizem amém? Eu contava para um pastor, um irmão, não me lembro mais um dia, uma ilustração, e dizendo para ele, né, saiu no jornal de uma coisa horrível que aconteceu. Não é? Um cara, não se sabe porquê, ele roubou o carro de uma moça, com a moça dentro, levou a moça para um lugar e matou a moça, violentou e matou. Ninguém sabe dizer, mas o cara foi achado, né? E foi preso. Um crime terrível. Isso é um crime hediondo. Eu tenho filha, né? Eu sei entender a dor de um pai e de uma mãe assim. E aí, essa mãe, só tinha mãe a moça, ficou revoltada. Ela exigia justiça. Mas numa certa altura da reportagem, ela disse, eu não posso crer num Deus que permite coisas assim. Eu falei para o irmão, sabe de uma coisa? Esse é que é o problema da graça. Esse marginal criminoso, lá na cadeia, pode erguer um dia os olhos para o céu e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador sem limite. Não tem ninguém pior do que eu. Mas será que o sangue de Jesus é maior do que o meu pecado? O céu vai se abrir. O sangue vai perdoá-lo. E ele vai entrar no céu. Mas aquela que foi a vítima, que sofreu, não concorda com isso. Como é que esse cara pode ir para o céu? Como é que esse cara pode ter perdão? Porque ela exige o quê? Justiça. Entende? Não exige justiça para ninguém. Não exige justiça. Apenas creia que Cristo se tornou a sua justiça. Quantos dizem amém? Pastor, falando assim, mas voltando à questão, tem vantagem ser filho? Claro que sim. Sendo filho, você é herdeiro de Deus. Por que você vai querer viver como empregado? Né? 1 João 4 diz, veja o grande amor de Deus por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E não somente filhos, nós somos também herdeiros de Deus. Nós não temos noção do que é ser filho de Deus, porque não temos noção de quem é Deus. Nossa noção de Deus é pequena, muito pequena. Nós vemos as coisas, como diz Paulo, como num espelho embaçado. Entende? Quando você está tomando banho, o espelho fica embaçado. É assim que nós vemos, de maneira embaçada. A percepção que nós temos de Deus é muito pequena. Mas vai chegar o dia em que vamos comparecer diante dele. E toda a criação vai honrar você só porque você é filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Você não tem noção do que é isso. Porque a gente não tem noção de quem é o Altíssimo. Se você não tem noção direito de quem é o Altíssimo, imagina a riqueza dele. Você tem ideia de quão rico é o seu pai? Você tem noção do quão rico ele é? De tudo que ele tem? Tudo foi dado para Cristo. Mas Cristo resolveu dividir tudo conosco. Mas só que é um negócio tão grande, que mesmo falando em dividir, não vai representar diminuição. Tamanha a riqueza do seu pai. Você precisa de viver como pobre hoje? Sim ou não?
Tem que viver miseravelmente hoje? Tem que viver infeliz? Esse pessoal, né, que faz esse tipo de vídeo aí, detesta quando a gente fala isso. Mas eu vou falar para você, e depois eu começo a pregar. Aí fica sendo 2 pregações. Você nasceu para ser feliz. Você foi criado para ser feliz. Você não foi criado para viver miseravelmente. Deus não tem prazer em te ver infeliz. Na verdade, quando você fica infeliz e gosta do sabor da infelicidade, que infelizmente tem gente que gosta um pouquinho daquela coisa triste, né, do blue. Ele gosta de ouvir música triste. Presta atenção. Quando você resolve deliberadamente ser triste, você entristece ao seu pai, porque ele te criou para ser feliz. Eu já preguei isso, eu vou pregar sobre isso de novo. Não dá para ser feliz, sabe, todo cheio de doença. Não dá para ser feliz passando fome. Não dá para ser feliz sem ser suprido. Está me ouvindo? Mas a nossa felicidade está muito além disso. Está nele. Está nele. Amém? Pastor, se você fica falando esse negócio de ser feliz, aí é muito perigoso. Os irmãos estão sempre achando que eu prego perigoso. Eu sou um cara perigoso, meu Deus do céu. E alguém disse para mim um dia, se você fica falando esse negócio que fomos chamados ou criados para ser feliz, né? Aí a pessoa vem para a igreja e ele então torna-se uma pessoa passiva, né? Que pensa que não tem que fazer nada, que ele só está aqui para ser feliz. Então não estou dizendo que não há lutas, não estou dizendo que não há problemas, não estou dizendo, há tudo isso, mas o Senhor faz com que tudo isso coopere para o seu bem, para que no final você seja feliz. Então você foi criado para ser feliz, feliz no casamento, feliz sem estar casado. Amém? Feliz quando tem abundância, feliz quando não está tão abundante. Feliz, contente na presença de Deus. Pastor, o mundo também diz isso. Como é que você explica? Olha para cá. Se as pessoas do mundo realmente quisessem ser felizes para valer, e acreditassem que é possível ser feliz neste mundo, em algum momento, elas provariam do Senhor Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vou falar uma coisa profunda, filosófica para você agora. Uma pessoa que quer realmente ser feliz, e ela decide, ela fala, eu vou ser feliz, eu vou fazer o que for preciso para ser feliz. Primeira coisa que ela vai fazer, estou aqui imaginando a sequência, eu vou estudar. Aí ela estuda, aprende, e ela descobre que a felicidade não está no estudo. Aí ela fala, então eu preciso de casar. Aí ela casa, o casamento é bom, é gostoso, mas ela descobre que não preenche tudo, que ela precisa de algo mais. E ela fala, vou ter filhos é melhor ainda, mas ainda não é suficiente. E ela fala, o que eu preciso fazer além disso? Ela resolve ir para o pecado. Ela resolve usar droga, e ela usa droga, e as drogas dão para ela uma sensação de prazer, mas passa, e depois que passa vem uma depressão profunda, e ela vai para o pecado. Quem sabe é o pecado que me faz ser feliz, e ela resolve experimentar o pecado, experimenta de tudo, mas depois ela fica mais vazio ainda. É isso que as pessoas do mundo fazem, só que elas param aqui, e elas concluem o quê? Não tem felicidade neste mundo. Não tem mesmo. Essa é a prova de que você é um alien, um ET. Porque se neste mundo não existe nada capaz de preencher o seu coração, é porque você não é daqui. Tem algo de outro mundo que tem que vir preencher você. Aí se essa pessoa fala, vou experimentar religião, ela experimenta uma religião, outra religião, e ela não se sente feliz. Ela conclui o quê? Não existe felicidade. Mas se ela falar, não, eu vou dar uma chance, eu vou experimentar também de Cristo, vou experimentar também do amor de Deus,
Vou experimentar também da obra consumada do sangue do Calvário. Eu vou comer a carne e beber o sangue. Se ele fizer isso, ele vai descobrir: existe felicidade neste mundo. Porque a felicidade desceu do céu e se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ela agora vem habitar em nós para ser a nossa vida. Então, se alguém lá fora realmente quiser ser feliz, ele vai fazer como Salomão. Eu estou te contando a história de Salomão, tá bom? Salomão fez tudo isso. Está escrito no livro de Eclesiastes. Ele experimentou tudo, provou tudo, para descobrir que nada resolve o vazio que está dentro do coração do homem. Só a presença de Deus. Quantos estão comigo nessa manhã? Videira, videira. Conheça a Igreja Videira. Venha cultuar conosco todos os domingos às 19 horas. Igreja Videira, Avenida Perimetral, próximo ao Home Center Romanos.